Quanto aos dons de poder, quais são os principais elementos que devemos considerar? Quais são os tipos de fé? Existem diversos, vamos mencionar cada um deles. Qual a diferença entre o dom da fé e a palavra de fé? E a operação de maravilha e os dons de curar, o que significa isso em termos práticos? Quais são as situações que se aplicam? Bem, questões como esta você vai poder aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que estudemos hoje a lição bíblica da Escola Dominical, a nossa EBD, a lição de número 4, que tem como título Os Dons de Poder. Quanto à ideia dos dons de poder, estamos estudando aqui dentro de um escopo falando sobre os dons espirituais e dons ministeriais, dentro desse trimestre, do segundo trimestre de 2021, das lições bíblicas adulto da CPAD. Então, convido você para que possa aproveitar todo o conteúdo aqui disposto e informando que ele está disponível, os slides utilizados nessa apresentação, no formato PowerPoint e no formato PDF. Os 9 subsídios que vou apresentar hoje, nesta aula. 9 subsídios, vou já listar cada um deles para você. Além disso, nós temos no canal do Telegram, onde fica disponível esses slides, um grupo VIP, um grupo exclusivo, que tratamos sobre informações adicionais, questões que podem ser relevantes para a nossa escola bíblica dominical, enquetes empregadas, uma série de outras atividades. Esse conteúdo, esse grupo, é um grupo apenas que eu falo, não é um grupo que cada um fala, é um canal do Telegram. Então, você vai ter um conteúdo direcionado apenas à Escola Bíblica Dominical neste canal do Escola Biblicast. Também neste canal existe o chat de voz. Eu trago convidados, pessoas que têm um certo conhecimento sobre as questões que estamos discutindo aqui e que elas contribuem na resposta a indagações que eu levanto com base nas principais questões que vocês me apresentam. Além disso, é aberto o espaço para que qualquer pessoa possa participar também. Nesse trimestre que você está me acompanhando, estamos fazendo o chat de voz todos os sábados às 21 horas. Então, este sábado, vamos ter chat de voz. Então, acompanhe lá, ao vivo você vai poder fazer sua pergunta. Isso mesmo, você faz sua pergunta direto para o nosso convidado, sempre com um convidado aí com conteúdo realmente relevante para o nosso aprendizado. Além disso, informo que a aula também é apresentada no formato de podcast, que está em todos os agregadores de podcast. Inclusive, recomendo que você passe a seguir o Escola Biblicast, seja qual for o agregador ou player que você utiliza. Então, qualquer um deles, você pode encontrar o Escola Biblicast com a edição específica para o formato de podcast. Então, toda essa parte embrionária inicial aqui dessas informações, elas não aparecem, e vai direto ao ponto, certo? Então, é isso, convido você, acompanhe também nesta plataforma, caso seja de seu interesse. Vamos para a nossa aula. Nessa lição 4, que falamos sobre dons de poder, quero convidar você a observar os 9 subsídios que vamos utilizar nesta apresentação. O primeiro deles, questões para reflexão sobre os dons de poder. 3 mitos sobre os dons de poder é o nosso segundo subsídio. Quais são os tipos de fé? É o nosso terceiro elemento a considerarmos. Quarto, o que é o dom da fé? E a visão aqui vai ser apresentada com base em 4 teólogos pentecostais. O Anthony de Palma, o Orton, o Craig Keener e o Gordon Fee. Ou seja, 4 teólogos de peso que vão aqui trazer elementos importantes para a nossa reflexão. Quinto subsídio, a relação do dom da fé com os demais dons espirituais. Eu trago aqui uma reflexão bem interessante com base na teologia sistemática do Rodman Williams. Inclusive, apresenta aqui um gráfico, uma imagem que vai ser bastante útil para você utilizar na sua aula de escola dominical, caso você utilize no formato de slides. Bem, sexta afirmação, os problemas da palavra de fé de Kenneth Reagan. Isso mesmo, o sexto subsídio aqui, vamos tratar sobre esse problema que ocorre dentro de ambientes neopentecostais e que, de alguma forma, penetram dentro do ambiente também pentecostal. Vamos tratar sobre essas questões também. Sétimo subsídio, o que são os dons de curar? A visão do Gordon Fee, do Rodman Williams e do Craig Keener. Então, 3 teólogos aqui falando um pouco sobre os dons de curar. Oitavo subsídio, o que é o dom de operação de maravilhas?
com base também em Stanley Orton, Craig Keenan, Gordon Fee, Rodman Williams e o Anthony de Palma. Ou seja, 5 teólogos pentecostais muito importantes para que possamos considerar. 5 teólogos pentecostais. E com, inclusive aqui, de algum momento, um certo embate sobre a interpretação do que quer dizer o texto. Então, vai agregar muito nas suas reflexões, tá certo? Nono subsídio, o cuidado que devemos ter em relação à aplicação dos dons de curar e também de operações de maravilhas. Ou seja, 9 elementos aqui que vão ser além do que consta na nossa lição bíblica, que vai ser bastante útil para você. Informando também, como já adiante falei no início do vídeo, teremos aqui a participação do diácono Bruno César, falando um pouquinho sobre a nossa lição bíblica, com algumas perguntas previamente estabelecidas e também com espaço para a participação de vocês. Então, fica o convite para que você possa participar. Textual da nossa lição bíblica tem a seguinte referência em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 e 5. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática apresenta o seguinte: os dons de poder são capacitações especiais em que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura diária, uma série de textos bíblicos que recomendo que você faça a leitura ao longo da semana, obviamente antes da nossa exposição, geralmente no domingo, na nossa escola bíblica dominical. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e do 9 ao 11. Recomendo também que você faça essa leitura em diversas traduções bíblicas, certo? Bem, quanto aqui ao aspecto introdutório, temos alguns objetivos que devemos propor ou pelo menos desejamos alcançar. Primeiro, examinar os dons de poder. Esse é o objetivo geral. Quanto aos objetivos específicos, definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Quanto à ideia da classificação teológica dos dons, é importante mencionar que já falamos na aula passada sobre os dons de revelação. E esse elemento aqui nós já cobrimos. Se você, por acaso, não assistiu ainda, existe na descrição deste vídeo uma playlist com as aulas anteriores. Recomendo que você assista. Inclusive, tem uma entrevista com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Isso mesmo, o comentarista da lição bíblica. Tive a oportunidade de conversar com ele. Caso você esteja chegando aqui novo no canal e não teve acesso a essa conversa ainda. Então, aproveite este conteúdo, foi muito interessante, é em torno de 1h30 de conversa, algo muito construtivo, tá certo? Bem, dons de poder é o que nós vamos estudar hoje. Quando falamos sobre dons de poder, e é sempre bom reforçar, essa classificação ou essa distinção aqui é uma classificação didática. Existe uma certa relação? Existe, de fé, dons de curar e a operação de maravilhas ou de milagres. Tudo isso é classificado aí como dons de poder. Então, fica aqui essa informação e, obviamente, posteriormente vamos estudar os dons de inspiração ou elocução. E aqui que nós devemos levantar sobre os dons de poder. A primeira delas é que, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? E essa questão aqui é uma opinião que esse item foi extraído da lição bíblica. Mas, contudo, o que eu acho interessante é que eu conversei lá no chat de voz do Telegram com pastores, inclusive de estados bem distintos, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, e eles afirmaram, isso é triste inclusive, que ele percebe a diminuição ou até mesmo a ausência de alguns dons espirituais no âmbito da igreja. E isso não é uma constatação, talvez local, não. Tem sido, infelizmente, de alguma forma, presente de forma geral. Alguém pode dizer que determinada igreja tem as manifestações. Não estamos falando nessa questão, estamos falando do âmbito mais geral. Então, se você acha que essa informação não procede, discorda dela, comente nos nossos comentários, expõe a sua linha de raciocínio que pode ser útil para outras pessoas. Mas essa é uma questão que não só estes comentaristas que eu conversei, esses pastores que eu tive contato, inclusive lá no chat de voz do Telegram, as aulas estão gravadas, inclusive, as nossas conversas estão lá presentes,
você pode ter acesso a elas. Mas também o próprio comentarista da lição bíblica nos instiga a isso. E aí também é um pastor com uma extrema experiência, uma caminhada pastoral muito grande. Aí ele levanta também as possibilidades. Não seria talvez falta de conhecimento a respeito do assunto? Poderia ser uma possibilidade. Quero que você também exponha o que você pensa a respeito. Quanto à terceira questão, será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Será que não seria essa também uma questão? A diminuição deles, porque os que possuem empregam de forma equivocada, e aí, para que a pessoa não possa usar de forma equivocada, Deus nem sequer concede o dom. Então, assim, não sei o que você pensa a respeito, mas são questões que, infelizmente, estão em pauta. E a tristeza é por elas fazerem pauta dessas discussões que estamos tratando agora. Esse é o problema. 3 mitos sobre os dons de poder. Poderia colocar muito mais, inclusive, mas quis ressaltar esses 3. Primeiro, a fé por si só tem poder. Será que você já não teve contato com alguém que menciona que existe fé e que a fé dela, ela consegue obter alguns objetivos, conseguir alguns progressos em virtude dessa fé? Ou seja, a fé dessa pessoa está provocando mudanças, geralmente, obviamente, mudanças positivas. Isso aqui é um mito. Não existe poder na fé. Isso aí é divinização da fé. O Rodman Williams fala um pouco sobre isso. É importante nós considerarmos isso. A gente vai discutir ao longo dessa aula e vamos falar aí também, quebrar, né, vamos dizer assim, ou desestabilizar essa afirmação. Bem, se eu acredito em algo com força e com vigor suficiente, as maravilhas serão realizadas? Essa é uma outra questão que eu ponho. Será que a pessoa acreditando com muita força, com muita energia, passando vibrações positivas, que é um termo que muita gente usa aí, as coisas vão acontecer? Lamento informar que não é por vibração positiva, né? Até porque se fosse assim, times de futebol que têm maior torcida, eles tenderiam a ganhar todas as partidas de futebol, né? Se eu tenho 1 milhão torcendo para um time e 500 mil para outro, e se esse 1 milhão está colocando a fé deles em ação, então esse time que está com 1 milhão em ação aí vai ganhar. Não é assim que funciona, nós sabemos que não é desse jeito, mas infelizmente é uma questão que devemos colocar em pauta, né? Outra coisa também que devemos considerar é o dom de fé e a palavra de fé são a mesma coisa? E isso é uma interpretação equivocada, a pessoa pensar que são a mesma coisa. Não, são coisas totalmente distintas e, inclusive, existe um pensamento bastante equivocado sobre esse termo aqui, palavra de fé. A gente vai falar um subsídio, inclusive, tratando em específico dos problemas desta linha de pensamento da palavra de fé e, de antemão até antecipando, também considerado como confissão positiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem tudo a ver com a nossa lição bíblica, certo? Eu não posso falar sobre fé e tratar dos problemas que são associados à questão do dom da fé e, inclusive, à própria fé. Então, eu não posso deixar de falar sobre isso. Bem, quais são os tipos de fé? Essa é uma questão que devemos considerar. Eu consigo tranquilamente estabelecer 4 tipos de fé. E primeiro temos a fé natural, ou a confiança em algo, que algo vai ocorrer. Isso é absolutamente comum. É aquela confiança de quando você sai de manhã, acorda, vai para o seu ambiente de trabalho, você vai se deslocar. Eu vou me deslocar a pé, vou pegar minha bicicleta, vou de moto, vou de carro, vou de ônibus. Seja qual for a forma, você vai pegar um ônibus, você estabelece que em torno de tal hora o ônibus passa. Isso é conduta de fé. Você está saindo de casa porque você quer trabalhar. Você está estabelecendo algumas escolhas e você tem expectativas do que vão ocorrer nessas escolhas. Então isso é uma fé natural. É você talvez estar assistindo esse vídeo no início da tarde e você estabelecer que tal hora da noite você vai estar jantando, e inclusive até o tipo de alimento que você vai estar jantando. Então isso é uma fé que eu classifico como fé natural. Crentes e descrentes, quando eu falo crente e descrente, é crente e descrente em Jesus ou em Deus. Essas pessoas, elas vão ter esse tipo de fé. Então é inerente à natureza humana. Contudo, já temos uma fé que distingue a pessoa que é cristã da não cristã. É a chamada fé salvífica, a fé salvadora. Com base, obviamente, na proclamação do Evangelho, esta pessoa vai tender o quê? A optar por seguir a Cristo. Então, esta fé foi uma fé salvífica. A fé na confiança na mensagem do Evangelho, a fé na confiança do sacrifício de Cristo. Temos também a fé como fruto do Espírito.
E essa fé como fruto do Espírito, ela é distinta, é diferente de fato da fé natural, é diferente da fé salvífica. Essa fé é um agir do Espírito Santo na vida do crente. Mas esse agir, como já estudamos em lições passadas, inclusive no trimestre passado, é um elemento global. Ou seja, esse fruto ele age com várias facetas, se é que eu posso dizer assim. Entre elas, a fé. Isso é inclusive um dos elementos que mostra a maturidade cristã do indivíduo. Então, isso é o fruto do Espírito. Já temos aqui agora a nossa quarta modalidade, ou nosso quarto tipo de fé, que é inclusive o tema base dessa lição bíblica, que é sobre os dons de poder e, na perspectiva dos dons de poder, um dos subitens, o dom da fé. Esse dom da fé é uma capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Esta afirmação aqui é retirada da lição bíblica adulto da CPAD, certo? Avançando um pouco mais, vamos tratar agora sobre o que é o dom da fé. É uma questão emblemática para alguns. Classificar e definir o que é fé. Temos uma ótima referência do que seria fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa referência é base, certo? Contudo, eu quero trazer aqui o conceito, a interpretação, com base, obviamente, em uma série de estudos bíblicos, com base na escritura bíblica, de autores pentecostais que vão trazer aqui, acho que, informações que podem ser úteis para a sua reflexão. O autor Palma, que aparece aqui, ele é um dos comentaristas do Comentário Bíblico do Novo Testamento. Ele é editado por duas pessoas em específico, mas cada livro ali é comentado por um outro teólogo pentecostal, que não necessariamente são os editores. Por isso, então, que eu faço referência ao escritor de 1 Coríntios, do Comentário Bíblico do Novo Testamento, tá certo? Ele diz o seguinte: a pessoa que recebe o dom da fé tem uma convicção divinamente dada de que Deus revelará seu poder em casos específicos. É uma certeza que projeta o sobrenatural no mundo natural. Olha que interessante, né? Manifesta-se por meio de ações. É o tipo de fé que pode mover montanhas. E aqui temos 7 textos bíblicos que falam da ideia de mover montanhas. Ou seja, comparando com algo que é extraordinário, algo que é fora do natural, fora do comum. O Stanley Orton, ele diz o seguinte: fé milagrosa para uma situação de oportunidade especial, tal como o confronto entre Elias e o profeta de Baal, os profetas de Baal. Interessante fazer menção a isso, que é uma expressão empregada no Antigo Testamento. Olha que interessante, né? Pode incluir a capacidade especial de inspirar fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio à tempestade, com referência em Atos, capítulo 27, versículo 25, em que as pessoas estavam desesperadas e o apóstolo Paulo encorajou estas pessoas, ou seja, incutiu de alguma forma fé nessas pessoas, que as coisas estavam sob o controle de Deus e que teriam um desfecho satisfatório, dada aquela situação problema, obviamente. O Craig Kinner, ele diz o seguinte: ter essa fé pressupõe-se que agimos conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa. E aí é totalmente relevante essa informação, porque alguns podem utilizar essa ideia do dom da fé e pensar que ele vai ser um senhor sobre Deus, que é ele que vai determinar as coisas. Aí começa o problema. Aí entra inclusive a discussão da palavra de fé. Já já a gente vai tocar nessas questões. Em outras palavras, o objetivo dessa fé autêntica não é conseguir o que desejamos, mas realizar a comissão de Deus, aquilo que ele nos chama fazer. Olha que interessante. É não empregar para fim pessoal, para uma finalidade pessoal. É para entendermos que existe um emprego disso para o bem do reino, para o bem da igreja, para o bem da igreja local. O Gordon Fee, ele apresenta o seguinte: provavelmente se refere a uma convicção sobrenatural que Deus revelará poder ou misericórdia divinas de uma maneira especial, em uma circunstância específica, embora sejam listados separadamente como algo dado a outro. Há sentido em que esse e os dois itens seguintes, que são o quê? Dons de cura e operação de maravilhas, exista uma relação entre si. E aí, essa deixa que o Gordon Fee faz, o
O Rodman Williams, ele entra com uma profundidade bem interessante na sua teologia sistemática, e eu peguei a discussão que ele apresenta e criei um quadro aqui, uma imagem, que eu acho que vai ser útil você empregar na sua aula de lição bíblica. Para o quê? Para que o seu aluno ele possa, talvez, visualizar melhor a linha de raciocínio que o Gordon Fee inicialmente parece que apresenta, e o Rodman Williams ele disserta com um pouco mais de profundidade. Por quê? Além dele dizer que existe a fé, vai ter uma relação muito forte com os dons de cura e com as operações de maravilhas, essa fé, de alguma forma, o Rodman Williams apresenta que ela também pode vir sendo resultado de ouvirmos a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Olha que interessante, ele não está afirmando que o dom da fé só passa a existir quando a pessoa tem acesso de alguma pessoa ou de um grupo de pessoas de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Não é exatamente isso que ele está querendo dizer. Mas ele está querendo dizer o seguinte, que uma das possibilidades de esse dom se manifestar na vida de uma pessoa é exatamente por causa destes elementos de contato com a palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento. Onde é que eu vou ter acesso a isso? Na minha comunidade, na minha igreja. Pelo menos em tese deveria ser assim. Com base nessas questões aqui apresentadas, esse é o primeiro bloco, que foi, inclusive, que estamos na lição passada, sobre os dons de revelação, esses elementos vão desaguar na fé. É essa a linha de pensamento que ela apresenta. Que, posteriormente, para que ocorra-se os dons de curar e operações de maravilhas, existe um insumo básico. Que insumo básico ele tende a apresentar? A fé. Eu tenho que ter fé para que possam ocorrer e verificar o agir de curas milagrosas, de operações assim, de maravilhas que transcendem o natural, obviamente, senão também não seria milagre, senão também não seria operação de maravilha. Mas essas questões aqui, elas são muito importantes. Então fica também este subsídio, esse material, para que você possa, talvez, considerar. Isso aqui é uma afirmação categórica? Não, não é uma afirmação categórica, só para deixar claro isso. Mas é uma reflexão que eu acho muito pertinente considerarmos. Para a gente não tratar os dons espirituais como cada um fosse uma caixinha separada. Existe uma certa interação entre eles. Principalmente eu consigo perceber na lição de hoje, quando falamos sobre dons de fé, operações de maravilhas e os dons de curar. Existe sim uma simbiose aí, uma inter-relação muito interessante, tá bom? Então, fica essa informação, fica essa reflexão e esse material, obviamente, que você possa fazer o uso da forma que você bem quiser em sua aula de escola bíblica dominical. Agora, vamos tratar um pouquinho sobre os problemas da palavra de fé, que são propostas inicialmente estabelecidas pelo Kenneth Reagan. O Kenneth Reagan, ele foi um pregador, um teólogo, de certa forma, pentecostal, ou dentro do ambiente que foi para o neopentecostalismo, que escreveu materiais, fez uma série de palestras, eventos, seminários, congressos, e ele divulgou, ele propagou um tipo de conhecimento que, infelizmente, vai contra as verdades que nós entendemos do Evangelho, certo? Ele teve uma contribuição de comunicar, de certa forma, o Evangelho? Teve, isso é inegável. Mas, contudo, com desvios que julgo eu, e não só eu, né? O Rodman Williams ele apresenta uma série de questões e problemas que vamos tratar aqui, que devemos considerar cuidadosamente, que até hoje, alguns outros expoentes que tiveram contato e beberam dessa fonte, até hoje lançam isso num ambiente pentecostal e neopentecostal principalmente, tá certo? Mas eu não posso dizer hoje, infelizmente, que o pentecostalismo, ou o ambiente pentecostal, quando fala essencialmente a Assembleia de Deus, está imune a essas questões, tá certo? Quando eu falo isso aqui, é o pentecostalismo, para deixar isso muito claro, o pentecostalismo de comum, a igreja que está próximo da sua casa, certo? A igreja do bairro, a igreja da periferia. Essas igrejas, a igreja local, algumas delas estão bebendo dessa fonte, infelizmente. Infelizmente. Eu não estou falando do aspecto do conceito, do pentecostalismo clássico, do que pensam os grandes pensadores, o que pensa o escritor da lição bíblica dominical. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de algumas comunidades, e isso, infelizmente, já está presente em algumas comunidades. Qual a forma de corrigir isso? Participando da escola bíblica dominical. Você estando presente na EBD e sendo um instrumento para ensinar
para estas pessoas, né? Então, isso vai tentar diminuir, pelo menos, o estrago que isso pode estar causando, inclusive, talvez, em sua congregação local. Primeira questão que o Reagan apresenta em um dos livros, e o Rodman Williams vai tratando desses problemas que ele apresenta no livro, é que ele fala que Deus criou o mundo pela fé. Ele já começa com essa afirmação forte. A questão é, a Bíblia não atribui fé a Deus. Deus não precisa ter fé que ele vai conseguir fazer algo, porque ele é Deus. Como assim ele precisa ter fé que vai conseguir fazer algo, que vai acontecer algo? Se ele quer, aquilo já acontece, tá certo? Então, ele é o eu sou, não faz sentido essa afirmação. Contudo, quando se presume isso, já não pode esperar muita coisa dos desdobramentos da interpretação do que é fé. Então, essa é uma questão problema. Ele fala que o tipo de fé de Deus foi lançado em nossos corações. Primeiro, que Deus, em tese, não tem fé. Até que a Bíblia não apresenta isso. Como é que esse tipo de fé foi espelhado, foi lançado em nós? Então, temos o mesmo tipo de fé de Deus? É uma coisa que não faz nem sentido essa questão. Mas são problemas dessas proposições. Perceba que até para poder desfazer isso, fica até, de certa forma, vou dizer que não é engraçado, mas eu vou dizer assim, é muito fácil perceber que não existe fundamentação de fato bíblica para essas afirmações. Uma outra coisa que ele coloca é que podemos pôr Deus a nosso serviço. Olha que afirmação forte, hein? Colocar Deus, o Senhor de todas as coisas, o Criador do universo, o seu Criador, o meu Criador, aquele que controla tudo e todos, trabalhar por nós? É essa a lógica ou é o inverso? Não é eu que deveria trabalhar para Deus? Não era eu que deveria prestar adoração e servir a Deus? E esse Deus que tem todo esse poder, inclusive, ele não nos obriga. Olha que interessante, né? E a gente, que somos criatura, poderíamos obrigar a Deus a fazer aquilo que, ele quer, que a gente quer. Então, esse é um problema, infelizmente. Aí você quer ter essa referência desses materiais? Primeiro, Rodman Williams foi a minha fonte. Inclusive, até deixar bem claro, foi uma fonte secundária. Por quê? Eu não fui nos escritos originais do Kenneth Reagan para confirmar se as afirmações e os problemas apontados pelo Rodman Williams, de fato, são realmente verdades. Tal. Então, eu não fiz esse trabalho. Se você tiver condições e interesse de fazer e encontrar, inclusive, uma resposta discordante, eu peço que você, obviamente, faça, inclusive, a retificação nos comentários para que na aula seguinte eu possa retificar, tá certo? Não tenho compromisso nenhum com qualquer tipo de equívoco. Mas só para deixar isso bem claro, tá certo? Eu estou buscando uma fonte secundária, não estou indo nas obras originais. Parte das obras originais, inclusive, não estão em português, que ele menciona, certo? Estão apenas em inglês. Uma outra questão também. Poder definir o nosso salário com Deus. Ele chega a afirmar isso. Espera aí. Realmente, quem é o soberano? É o Deus. Eu chegar para Deus, eu quero ganhar tantos reais, tanto em dinheiro. Faz sentido isso? Não, não faz sentido isso, né? Mas ele apresenta essa questão. As confissões de fé criam a realidade. É uma outra afirmação que ele faz em suas obras. E aí entra um sério problema. Inclusive tem livros, materiais, gente que ensina o poder da palavra e fé na fé. Não, isso aí, em termos mais populares, é pura lorota, né? Falando linguagem bem direta e simples. Isso não existe. Isso é invenção. Como eu posso criar uma realidade a partir de eu estar confessando que aquilo deve ser o ideal, que aquilo deve acontecer? Inclusive, o Kenneth Reagan apresenta que muitas coisas que acontecem de errado é porque nós estamos confessando o lado negativo. Então, se essas coisas acontecem porque eu estou confessando o lado negativo, eu poderia virar a chave confessando a coisa positiva. Então, eu cheguei até a fazer um pequeno experimento, certo? Eu fiquei pensando de forma muito convicta que eu poderia ter uma mansão. E pensei, desejei muito isso, mas infelizmente eu não tenho uma mansão, certo? Só para deixar isso bem claro, fiz um teste, inclusive, para que você possa refletir a respeito. De certa forma é até um pouco, talvez, sarcástico, mas essa é a verdade. Pense você aí fortemente a respeito de algo e veja se algo vai acontecer. Não, né? Falei, inclusive, agora há pouco também sobre o exemplo dos jogos de futebol, né? Tem lá o jogo de futebol com muita fé, inclusive ora, não tem problema orar, pedir para ganhar, mas não importa se ele tem muita fé ou pouca fé, o importante é ele ter que jogar bola, né? O time inteiro tem que jogar bola, inclusive mais do que o outro time, né? E esperar que ganhe a partida. Não existe isso, tá certo? É só para deixar isso bem claro. Eu torcer para que algo aconteça, ou
ter fé na fé, é uma divinização da fé, isso é problema. Isso é uma situação, um problema muito sério. Imagine que o que você tem visto até então é apenas uma parte de tudo que você vai ver durante essa lição bíblica ainda. Então, se você já está achando legal esse conteúdo, dê o like, se inscreva no canal e ao se inscrever no canal, lembre-se, tem a opção todas as notificações. Marque esta opção e você vai ser notificado toda vez que tiver algum material novo para você. Vamos para a nossa aula. Então, fechando essa etapa dos dons da fé, ou do que é fé, vamos falar aqui sobre os dons de curar. E aí, sobre dons de curar, quero trazer aqui a reflexão de 3 autores. Por que não trouxe mais, como inclusive nas outras obras? É porque o raciocínio se assemelha, de certa maneira, muito próximo dos demais. Então, como não teve nenhum elemento que eu julguei novo, diferente, eu preferi citar apenas essas 3 referências, tá certo? Só para poder apresentar porque eu não estou falando aqui, por exemplo, do Stanley Orton. Ele não trouxe, na minha concepção, nada que fosse além ou distinto do que os elementos apresentados nessas 3 construções aqui apresentadas, do Gordon Fee, o Rodman Williams e o Craig Keener, certo? Primeiro, o Gordon Fee diz o seguinte: o termo reflete 2 coisas. Primeiro, o uso da própria palavra charisma sugere que a manifestação não é dada à pessoa que é curada, mas à pessoa que Deus usa para a cura da outra. Por quê? Infelizmente, eu não coloquei referências às pessoas que pensam desse jeito, mas existem alguns círculos de pessoas que entendem que a pessoa que é curada é essa pessoa que recebeu o dom de cura, ou os dons de cura, e não a pessoa que está orando por ela, que possa possuir esse dom, tá certo? A segunda linha de pensamento que ele apresenta é que o plural charismata, e aí se eu estiver falando de forma equivocada o termo, desconsiderem porque não é a minha especialidade de fato, tá certo? Provavelmente sugere que não é um dom permanente, por assim dizer, mas que cada ocorrência é por si só um dom. Olha que interessante. Então, se cada ocorrência por si só é um dom, então faz sentido que cada ocorrência vai levar a ideia de dons. Então, é essa construção que o Gordon Fee apresenta, que existiriam aí, em tese, essas 2 questões a se considerar. O Rodman Williams ele apresenta o seguinte: os dons de cura são dados para uma única pessoa. Olha só. E isso não quer dizer uma pessoa ter ou tem um dom em particular de cura e alguém tem outro. Por que eu apresento essa questão? Porque, inclusive, é uma das questões que na entrevista que eu fiz com o pastor Linaldo Renovato de Lima, ele levanta essa questão. Ele não crava, ele não fecha essa questão, no meu entendimento pelo menos. Mas ele fala que essa ideia de dons de curar poderia se remeter realmente a dons específicos para determinadas doenças. Então, é esse o entendimento que eu tive na fala dele. Eu acho que é uma visão que é possível de pensar, mas o Rodman Williams ele discorda deste posicionamento. Perceba, né? Pessoas extremamente gabaritadas e entram em choque. Por isso que eu falo para você, professor de escola bíblica dominical principalmente. Existem os alunos que chegam com a perspectiva muito fechada do conteúdo. Ah, essa é a verdade. Qualquer coisa diferente disso é porque é heresia. Espera aí. Será que que discussão é essa que está sendo feita? Porque alguns pontos mais periféricos não tem ponto fechado, não. Então, é complicado. Aí se ele leu apenas uma obra de um autor que falou isso, ele acha que aquele autor é a verdade, pode ser uma limitação, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro. O Craig Keener apresenta o seguinte: o Espírito desenvolve em diferentes cristãos a fé para orar por diferentes tipos de enfermidades. É essa a percepção dele do que é os dons de curar. Perceba que a afirmação do Craig Keener, ele não está dizendo que cada crente vai ter exatamente um dom específico, mas ele está falando que diversos crentes podem ter esses dons e orar por diversas enfermidades. Então, a linha dele me parece muito no seguinte, que uma pessoa, tendo esse dom de cura, ou os dons de curar, pode orar por qualquer enfermidade, seja qual for ela. Não seria, então, classificado por tipos de enfermidade. Bem verdade é que, até falando um pouco sobre esses dons de curar, uma pessoa que não tem o dom de curar, ou não possui os dons de curar, ela pode orar por uma pessoa que está enferma e Deus curar aquela pessoa naquele exato momento. Pode? Pode. E aquela pessoa quer dizer que tem um dom de curar? Não, não quer dizer exatamente. Como é que talvez possa perceber isso? É com o passar do tempo, talvez a repetência, a recorrência desse fator vai ser um elemento indicativo que aquela pessoa possui o dom de curar.
Então, é essa reflexão. E assim, que ela possui, mas é obviamente por Deus utilizando aquela pessoa. Não é aquela pessoa que é um portador, ele não é um curandeiro portátil que você pode chamar ele, ele ora e resolve. Não é isso que eu estou falando, só para deixar bem claro. A Bíblia não dá respaldo também, inclusive, para isso. O que se fala é a pessoa poder ter um dom específico e, talvez de forma recorrente, orar e no propósito divino. É o propósito divino. E Deus manifestar a cura, tá certo? Então, é basicamente isso. Algo milagroso. Algo que está fora do alcance do natural, certo? Então, é para deixar isso bem claro. Agora, falando um pouco sobre o que é o dom de operações de maravilhas, ou o que são os dons de operação de maravilhas. Aqui, de antemão, é bom reforçar que a ideia de você ter um ambiente mais restritivo para as listas de dons espirituais vai fazer você, consequentemente, empurrar tudo aquilo que você entende que não é nenhum dos outros dons espirituais, das listas que existem, em torno de pouco mais de 20 dons claramente definidos, que aquilo que não está lá, então, é o quê? Operação de maravilhas. Caso você tenha uma visão não restritiva, é daqui provavelmente que você vai dizer que algum elemento não seria exatamente a operação de maravilhas, mas também dizer que tipo de dom é, aí é uma classificação que fica muito mais da discussão teológica, né? Então, dizer que existe um dom de expulsar demônio. Alguém poderia talvez dizer isso, mas isso não existe exatamente um versículo que fale isso. Mas a ideia de expulsar demônios, como vamos observar aqui, alguns associam aos autores, os comentaristas bíblicos, que se encaixa dentro do ambiente de operações de maravilhas. Olha o que o Stanley Orton apresenta. É relacionado à proteção, provisão, expulsão de demônios, alteração de circunstâncias ou juízo. Isso, para o Stanley Orton, é as operações de maravilhas. Ou seja, proteção do povo de Deus, provisão do povo de Deus, expulsar demônio, alteração de circunstâncias ou juízo, aquilo que parece estar previamente estabelecido e definido, o quadro ele muda, ele transforma. E aí tem vários relatos, inclusive de pessoas próximas, de ver fatores como esse, tá certo? De Deus ele criar circunstâncias assim de espetaculares. Já tive a oportunidade de passar, inclusive, por algumas dessas experiências, tá certo? Craig Keener, ele diz o seguinte: o termo milagre significa literalmente demonstrações de poder. E o plural talvez indique tipos diversos de operações para diferentes indivíduos que realizam milagres, como no caso de curas. Ou seja, ele já faz a associação que existe também uma ligação, inclusive, para as curas divinas. Olha só, é até difícil, né? Separar o que é dom de fé, operação de maravilhas e dons de cura. Mas é isso que o Craig Keener ele apresenta. O Gordon Fee diz o seguinte: o mais provável é que essa manifestação abranja todos os outros tipos de atividades sobrenaturais, que não são a cura dos enfermos. Olha só que interessante. O presente contexto sugere que ele abrange uma ampla gama de eventos sobrenaturais que, na linguagem comum, seriam chamados milagrosos. Então, Gordon Fee, ele associa a ideia, o conceito de operação de maravilhas, não como definindo os objetos que seriam resultado dessas operações, mas ele define como excludente dos demais dons. Isso faz muita diferença. Porque quando eu faço afirmações de quais seriam os itens que compõem as operações de maravilhas, eu posso estar deixando de fora outras situações, outros contextos. Eu vou dar aqui um pequeno relato. Isso aqui já ouvi de outras pessoas. Assim, eu não vivenciei isso, mas testemunho de outras pessoas. De uma pessoa estar faltando gás na casa dela, gás de cozinha. E a pessoa dizer que já tinha ouvido falar de uma outra pessoa que orou e Deus encheu o botijão de gás. Mas é encher, não é dar um fôlego de um dia, não. Para depois a pessoa dizer que porque virou o bujão de gás, porque deixou de lado, porque uma boca estava com gás, outra não. Não. A pessoa tinha um botijão vazio, acendia, ligava a boca, não saía gás, não acendia o fósforo, pegava no botijão, estava vazio, maneiro, e essa pessoa orar e Deus encheu o botijão. Sai gás naquele botijão durante um mês, mais de um mês. Inclusive, tive relato de várias pessoas, não foi só uma dizendo esse relato. Uma delas, inclusive, me disse que quando ela pegou no dinheiro do salário, ela passou a ter uma renda, estava sem renda.
quando ela pegou, no dia que pegou o dinheiro, quando chegou em casa o botijão secou. Isso mesmo. O botijão estava vazio, ele orou, Deus encheu o botijão. Passou mais de um mês. Acho que foi até 3 meses que ele falou lá. O botijão com gás. Impressionante isso, né? Algo sobrenatural, um milagre. Vai explicar isso de forma natural? Não tem explicação. Mas quando ele recebeu o dinheiro, é como se Deus disse, olha, agora você tem condições de comprar. Agora está na sua mão, vamos dizer assim, né? O gás agora acabou. O gás acabou. É impressionante isso, né? E outros relatos, né? De surgir dinheiro, de aparecer dinheiro. Alguém vai dizer, mas então assim, eu vou orar agora e Deus vai mandar dinheiro. Não é assim. Tem contextos aí que eu não vou até falar para não criar depois tanta polêmica, mas relatos aí bem interessantes, tá bom? Mas são coisas milagrosas, coisas que fogem do comum, não tem explicação, não tem explicação. Avançando um pouco mais, o Rodman Williams apresenta o seguinte: milagres enquanto poderes incluem todas as demonstrações de poder sobrenatural. Então, o Rodman Williams vai numa linha parecida com o do Gordon Fee. Ou seja, tudo que envolve o poder sobrenatural, e obviamente não está listado os outros dons, então é operações de maravilhas. O Antônio de Palma diz o seguinte: termo mais abrangente usado para obras maravilhosas de todos os tipos. Então ele classifica tudo é isso. A expulsão de demônios, ressurreição dos mortos, ele colocou também como referência, e os milagres da natureza. Ou seja, aquilo que inclusive está fora do ambiente comum da natureza e que ocorre. E isso também é relevante. Bem, cuidados em relação aos dons de curas e de operações de maravilhas. Reflexos importantes que devemos considerar. Primeiro, os milagres não são mágicos. Isso mesmo. Os milagres, eles não são mágica. Não é o estalar os dedos e aquilo vai acontecer. Não é dessa forma que funciona. Milagres e curas não estão relacionados com o quê? Com exibicionismo. E isso aí é muito perigoso. Quanto de nós já vimos, inclusive, principalmente na mídia, né? Porque a pessoa quer trazer mais adeptos, quer trazer mais impacto e faz um espetáculo de algo que está ocorrendo lá, de operação de maravilha, de uma cura divina, o que for. Eu não estou dizendo que aquilo não ocorre. Pode também, inclusive, não estar ocorrendo, pode ser algo falso. Não estou nem entrando nessa discussão aqui. Mas mesmo que aquilo seja verdadeiro, devemos ter muito cuidado da forma que estamos fazendo essa exibição. Eu sei que esse tipo de milagre, esse tipo de operação, é uma forma de chamar a atenção, inclusive para a mensagem do Evangelho. Não tenho nem dúvida quanto a isso. Contudo, devemos saber dosar, e é isso que é o perigoso, né? A gente não exagerar e parecer que a igreja é uma espécie de, vamos dizer, um espaço para que qualquer questão que eu venha desenvolver de dificuldade, eu recorra na igreja, que vai ter alguém, vai ter um curandeiro, vai ter um milagreiro lá, que ele vai fazer com uma espécie de mágica, fazer a situação voltar ao normal ou melhorar. Então, essa é uma questão. Bem, outra também questão que devemos considerar é: milagres e curas não podem ser programados. Isso mesmo. Você dizer que vai fazer um evento evangelístico e tal, e vai dizer que vai acontecer milagres, será que de fato você está afirmando isso porque o Espírito Santo tem lhe direcionado para isso, ou você já está colocando em obrigação sobre o Espírito Santo, obrigação sobre Deus, que se você falou que vai ter milagre, então agora Deus que se vire porque vai ter que ter milagre agora, porque você falou que ia ter. Então, devemos ter muito cuidado também nesse sentido, de falar aquilo que é direcionamento de Deus. Se é que você precisa fazer programação, dizer data, hora, momento que as coisas devem ocorrer, tá certo? Então, tome muito cuidado nesse sentido. Concluindo essa lição bíblica aqui, inicialmente quero fazer algumas afirmações. Primeiro, o Espírito Santo concede ao crente o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transferem à esfera natural, visando o quê? A edificação da igreja. Segunda afirmação, existe uma variedade de manifestações do dom de cura. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Não tenho nenhuma questão também quanto a isso. É lógico que é bom reforçar sempre. Se toda vez que a pessoa estivesse doente, a pessoa orasse, a pessoa ficasse boa, ninguém iria morrer por doença, né? Então, deixar isso bem claro, né? As pessoas morrem por doença, mas Deus, ele tende, observando o próprio princípio bíblico, de querer ter as pessoas com um certo bem-estar, mas não necessariamente ele é obrigado a manter esse bem-estar, tá certo? O cristão também não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir. Ou seja, aquela ideia de palavra de fé, fé na fé, a divinização da fé,
coisas que estão envolvendo geralmente a confissão positiva, esses elementos, a teologia neopentecostal, e isso obviamente não tem respaldo e amparo bíblico. Devemos ter muito cuidado quanto a isso e nos afastar, porque isso aparece dentro de ambientes mais pentecostais com um certo verniz. E aí é que é difícil mapear e perceber isso. Temos que ter muito cuidado nesse sentido, tá certo? Bem, espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil para você. Realmente, eu aprendi verdades aqui muito importantes. Espero que você também. Se você está achando esse conteúdo relevante e útil, se inscreva no canal e ative a opção todas as notificações. Assim você vai ficar recebendo matérias como este constantemente. Toda vez que eu postar, você vai ser informado. Se você achar que vai ser útil para outras pessoas, compartilhe este conteúdo. Certamente, pessoas vão estar melhor informadas depois desta aula. Lembrando que os slides utilizados nessa apresentação, todos eles constam na descrição do vídeo, bem como também além do grupo exclusivo do Telegram, que neste grupo, inclusive, nesse trimestre, todo sábado às 21 horas, temos o nosso encontro. Leve sua pergunta e participe. Aguardo você!